Imagina você acordar sem comida na mesa. Imagina você não saber se você vai almoçar, se vai jantar. Quando a gente fala refeições principais, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, será que isso é luxo? Será que todo mundo tem acesso a isso? Então hoje a gente vai trazer um vídeo impactante, mas antes, já deixe seu like aí, confira se você está inscrito no canal. Rumo a 3.000 inscritos aqui na nossa comunidade, que vem crescendo cada vez mais. E eu vou colocar na tela aqui então um vídeo que vai impactar bastante. Planeta em perigo. Produção de alimentos na Terra pode estar se aproximando do seu limite. Saiu uma reportagem, então a gente vai trazer aqui para vocês agora. Esta semana o Brasil comemorou a notícia de que o país saiu novamente no mapa da fome. Mas os desafios ainda são imensos, não só para os brasileiros, mas para o planeta. Hoje, em torno de 730 milhões de pessoas no mundo sofrem por não terem absolutamente nada para comer. Os números se tornam ainda mais alarmantes quando pensamos que a população mundial segue em ritmo de crescimento. O planeta poderia estar perto do limite da produção de alimentos? Vamos ver. É isso. O vazio que mata. A fome, infelizmente, ainda é uma chaga que acompanha a humanidade, que parece não ter fim. A fome ganha números cada vez mais alarmantes pelo mundo. Hoje nós temos em torno de 735 milhões de pessoas no planeta que agora, nesse momento, não tem absolutamente nada para comer, nem para si, nem para sua família. Olha isso. E os especialistas fazem um alerta. Os recursos para tentar solucionar o problema não são infinitos. A agricultura ela é extremamente dependente da natureza. Conforme as condições naturais vão se deteriorando, a produção de alimentos fica em risco. Planeta em perigo. O Brasil é chamado de o celeiro do mundo e isso não é à toa não. Aqui existem plantações ricas em alimentos que brotam da terra fértil. Comida que atravessa fronteiras e oceanos, alimentando milhões de pessoas. Cara, não é doideira a gente pensar que... É lógico, a gente aqui no Brasil... A gente fica, mas essa terra que é maldita, não sei quem roubando, não sei o que, tá tudo caro, é tudo inflação. Mas de verdade, isso que ela falou, que o Brasil é considerado celeiro no mundo, que exporta muita comida, tem muita plantação, o agro é muito forte. A gente acaba esquecendo, né? É lógico, tem muitos políticos, muitos governantes, é muito roubo, é muita inflação, é muito imposto que a gente paga. Porém, a gente acaba esquecendo que o país onde a gente mora é um país que não tem, aquelas catástrofes. Nossa, o Brasil inteiro perdeu tal coisa por conta de terremoto, tsunami, furacão. É lógico, tem algumas enchentes, umas coisas, umas cidades aqui, outra ali. Porém, nada devastador, que todo mundo vai ficar sem comer. Todo mundo, a partir disso aqui, vai ficar sem tal coisa. Então... O Brasil, sim, é um país que está muito bem localizado, é um país que realmente o agro funciona legal. Tem uma ou outra exceção, mas a gente não pode reclamar disso. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é disso. Infelizmente, a gente vê que países um pouco mais afastados passam fome e realmente não sabem o que vai comer, se vai ter alguma coisa para comer. É alarmante isso daí mesmo, cara. Já agradeceu hoje pela sua comida? É isso que eu vivo falando. Mas agradecer a quem? Não sei o que. Cara, agradeça. Você tem um prato de comida. Mas arroz e feijão. Você tem. Tem pessoa que não tem. Pensa nisso. Uma população que não para de crescer. Em 1927 éramos 2 bilhões de pessoas no planeta. Em 1999 passamos dos 6 bilhões. E em 2022 ultrapassamos os 8 bilhões de pessoas. Nunca crescemos tão rápido, a população se multiplica, consome cada vez mais, mas os recursos da terra não crescem na mesma velocidade. É como se, ao passar do tempo, tivéssemos mais gente do que alimentos. E aí o planeta sempre nos deu tanto, parece já não conseguir acompanhar o nosso ritmo. Um pensamento que já faz parte da humanidade desde 1960, quando o físico holandês Heinz von Forster divulgou uma previsão assustadora. Em 2026 viveríamos um dia do juízo final. Todos os recursos não conseguiriam mais sustentar o crescimento humano. É uma catástrofe que aconteceria no ano que vem. Boa parte do que o homem faz hoje com o meio ambiente, de não preservar o clima, as florestas, o mar, a fauna e a flora, 6 meses atrás, tá? Prejudicando toda a produção agrícola de alimentos e prejudicando a produção agrícola dos que têm menos alimentos no mundo, num momento, num passo em que você tem um crescimento da população.
Então, se você tem um crescimento da população com menos alimentos, você tende a ter o quê? Uma ampliação, uma amplitude de pessoas passando fome no mundo inteiro. Quase 10% da população que está nesse momento passando 10%. fome. Se ninguém Olha ajudar, eles morrem sem ter alimentos. As causas por esgotamento de recursos, segundo especialistas, vão muito além. Existem uma conjunção de fatores que conduzem a esse agravamento da fome. Um é a emergência climática. Outro fator são as guerras. O terceiro tipo de fator é o econômico. Vão desde as guerras tarifárias até o fato de os países, sobretudo os mais pobres, estarem altamente endividados e sem espaço fiscal para fazerem políticas públicas de assistência social ou de investimento em alimentos, né? Produção de alimentos na distribuição de alimentos. Está se formando um cenário que a gente chama de tormenta perfeita, que é a conjunção de vários fatores para a produção desse aumento da fome do mundo. Olha isso. Eu estou na entrada de uma grande comunidade na Zona Leste. Imagina, olha o desespero, cara. Imagina então, sei lá, você deve estar pensando, Alex, vai demorar a chegar aqui, eu tenho dinheiro e não sei o que, mas imagina, um cenário, você com dinheiro, você entrar no supermercado não tem um alimento. Legal isso aí? Imagina você, vou comprar uma fruta, não tem fruta. Vou comprar, não tem. E aí? Essa é a preocupação. O título aqui é: produção de alimentos na terra pode estar se aproximando do seu limite. Então não é só a pobreza, só porque não tem dinheiro para comprar comida. Vai chegar um momento que, se continuar nisso daí, guerra, tarifas, até o clima, a galera jogando lixo, piorando o ambiente, não é papo de professorzinho de escola, mas se não melhorar isso daí, vai chegar um momento que não vai ter, simplesmente não vai ter, vou vir ver uma dúzia de banana, não tem. Vai chegar um momento que não vai ter, se continuar nessa daí. De São Paulo, para conversar com uma família que retrata muito bem a realidade de outras tantas famílias por aqui. Pessoas que tentam todos os dias trazer comida para dentro de casa. Isso é mais da pobreza. Essa família em especial é dividida aqui em diversos cômodos com muitas crianças. E a gente vai conversar agora com a Evelyn, que mora nessa casa também, que divide espaço, basicamente de favor ela vive hoje. E que batalha demais para conseguir trazer alimento para dentro de casa. Nunca tantas Evelyn, que está pessoas desempregada, sofrendo vive fome. num ambiente pequeno com outras 7 pessoas. Entre essas pessoas estão os 5 filhos dela. Aqui é a cozinha, Nossa, né? me ajuda Sim, também, Aqui é a né? cozinha da gente. Ó, tem fogão aqui que eu tô vendo. Funciona esse fogão? Então, o fogão no momento a gente não estamos usando porque estamos sem gás. Então a gente não tem como usar no momento. E se não tem Ó. gás pro fogão, vocês cozinham como? A gente ganhou um fogãozinho pequenininho, que ele é elétrico. Já com certeza vai ter gente que vai pensar, mas Evelyn, você também não me ajuda, você tem 5 filhos, você não tem que comer. Cara, mas o que acontece? É meio certo, meio errado esse julgamento aí. É lógico, a pessoa, ela tem culpa de ter filho? Ela escolheu ter os filhos? Beleza, então ela tá ali meio que no erro, porque 1 já é difícil sustentar, 2 é o dobro, 3, ela tem 5, e pelo visto ela é bem nova, então ela já mora ali de favor, beleza, ali não diz é pai diferente, pai normal, mas a questão é a seguinte: ela já tem 5 filhos, não adianta a gente vir aqui e colocar o julgamento na mesa, mas é só não fazer filho, é só para não sei o que. Já tem, as crianças não tem culpa nenhuma. Então, quando a gente faz esse julgamento leviano, Evelyn, mas você não podia ter, tá, mas já teve. E aí? Agora a gente tem que lidar com a solução. É lógico, o primeiro, ela já viu que foi difícil? Não sei, às vezes ela podia ter uma condição. O segundo, podia ter uma condição, não sei, às vezes ela deixou de ter condição agora. Entendeu? Então não tem como a gente julgar. É de cara, o pai sumiu, largou, você entendeu? Foi planejado, não foi? Então hoje mais de metade dos filhos não são planejados. E daí não tem como ficar jogando usando sempre essa mesma carta. Mas tem 5 filhos, mas tem 12 filhos, mas tem 15 filhos. Se eu pegar seu bisavô, vó, tataravô, teve 27 filhos, 15 filhos, 10 filhos. Hoje a população até está tendo menos filhos. Porém, tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. 10% passa fome, muita coisa. Mas não tem como a gente vir com esse papinho leviano. Tipo, mas é só não fazer filho. Tá, mas já fez, e agora? A gente tem que trabalhar com isso. Às vezes é criança não tem nada a ver com isso, cara. Então, quando a gente dá uma julgada dessa, a gente acaba colocando as crianças no mesmo balaio. Entendeu?
concordo com as pessoas que falam, mas tem que pensar antes de ter filho, primeiro já é difícil, imagina 5, imagina 6, aí ficar mamando na teta do governo, mas a gente tem que ver que já teve. É lógico, se fosse para escolher, cara, toma cuidado, você que tá aí, previna-se, cara, realmente faça o planejamento, com planejamento já é difícil, imagina sem planejamento, porém as crianças são as menores culpadas. Aí a gente vai se organizando, põe uma panela, a gente faz um pouquinho de arroz quando tem, ou se não, quando não tem, alguém sempre traz alguma coisa para as crianças, para todo mundo, aí a gente vai revisando. Sem contar, ó, que estudos trazem que, todo mundo, tá? Mas principalmente crianças. Tem um estudo que traz ali de 3, 4, uma média de 4 anos, até os seus 12, 13 anos, é primordial ter proteína na alimentação. Ela tá fritando um ovo aí, me veio esse estudo na cabeça. Por quê? A proteína ela vai ajudar tanto naquilo que a gente já tá careca de saber, de saciedade, massa magra, essas coisas, mas na formação de neurônios que vão ajudar no crescimento e desenvolvimento de psicomotricidade, marcha, mobilidade, fala, pensamento e raciocínio um pouco mais rápido. Então tudo a proteína ajuda a criança a ficar um pouco mais esperta, ter uma curva de crescimento maior. Então, e a proteína a gente sabe que é a mais cara, né? Tá vendo como não tem culpa? Vai falar que a criança de 0 a 6 culpa. anos que não se alimenta com os nutrientes corretos está marcado para o resto da vida, no crescimento, Olha na aí. questão cognitiva e uma série de outras doenças que ela pode ter. Não adianta depois de 6 anos você alimentá-la super bem, ela já não cresceu, ela já perdeu a janela de crescimento. Às vezes Então, eles ele trouxe falam, de 0 a mãe, 6. comida. Às vezes eu falo, não, hoje não, filho, hoje às vezes Deus vai preparar mais tarde, uma outra hora a gente arruma, eles comem, eles entendem. Olha isso aí, Deus vai preparar mais tarde. Olha esse relato. E só voltando um pouquinho lá, o cara falou de 0 a 6 anos, nutrientes, não cravou proteína, nutrientes necessários para a criança desenvolver, e a proteína, esse estudo que eu trouxe de 3 a 4 anos até os 10, 11, 12 anos é de crescimento proteico. Desse crescimento proteico que eu falo motricidade, psicomotricidade, lateralidade, mobilidade, pensamento e raciocínio, criar a curvatura de crescimento lá para cima, entendeu? Essa é a proteína. Ele trouxe de 0 a 6 anos alguns nutrientes básicos, como vitaminas, sais minerais, que são os macros e os micros. Não, filho, hoje às vezes Deus vai preparar mais tarde, uma outra hora a gente arruma, eles comem, eles entendem. Tadinho. E como é que você se sente? Nós como mãe, por dentro mata a gente, porque você vê um filho seu pedir uma coisa e você não tem pra dar, é a mesma coisa de que você tomar uma facada no peito e não ter como não ajudar teu filho. Os impactos da fome no mundo são extremamente severos. Em primeiro lugar, as populações famintas têm a sua capacidade de trabalho reduzida. Então, as pessoas famintas, elas são menos criativas, elas têm menor capacidade de aprendizagem. Então, o potencial humano dessas pessoas é limitado. Você não consegue com fome procurar um emprego, você não consegue com fome estudar, você não consegue com fome fazer quase nada. Diante do enorme desafio de alimentar uma população de mais de 8 bilhões de pessoas, a indústria alimentícia se transformou para produzir mais, de forma mais rápida e mais barata também. Só que isso levou à proliferação dos chamados alimentos ultraprocessados. Aí que tá o B.O. Esses alimentos não são comida de verdade, não são alimentos que vão te dar os componentes que você precisa, as vitaminas que você precisa, né, para que você consiga se desenvolver. Eles vão te dar uma satisfação, parece que enchi o meu estômago, estou satisfeito, mas aquilo ali não é bom para a nossa saúde. Elas podem estar adoecendo pela boca. Elas podem ser pessoas que estão com sérias deficiências nutricionais. Esses alimentos, embora sejam acessíveis e também com longa validade, acabam substituindo produtos frescos e naturais. O que cria uma população que pode até comer, mas que não está nutrida. O ultraprocessado também pode contribuir para o aumento dos custos de saúde na economia. Então a gente tem mais um problema econômico para poder enfrentar no futuro. Já está hoje estudos, né, que comprovam que aquelas pessoas que se alimentam com comidas ultraprocessadas estão muito mais suscetíveis a cânceres. Todos os tipos de cânceres. Por quê? Verdade. Porque são componentes, né, químicos que são utilizados. E um fator que deixa essa equação ainda mais difícil de se resolver é o desperdício. É uma outra lista que o Brasil também faz parte. Hoje o Brasil desperdiça, segundo dados recentes publicados pelo Pacto contra a Fome, quase 8 vezes o que a gente se alimenta no Brasil. Olha então, isso. se a gente pegasse tudo que a gente desperdiça, poderia alimentar o país 8 vezes.
Olha Aqui no Brasil isso. mesmo, o desperdício é muito grande. E o desperdício vai desde a produção de alimentos até o transporte, através das nossas rodovias, que não são mais adequadas para transporte de alimentos, até o consumo final. Nós temos ainda uma cultura brasileira de dizer, é melhor sobrar do que faltar. E nisso a gente acaba fazendo muito mais do que nós deveríamos no almoço de domingo, por exemplo, nos almoços do dia a dia. E o que faz com essa comida? Muitas vezes jogamos fora. A preocupação é cada vez maior. Se o ser humano não aprender a lidar melhor com o alimento que produz, podemos estar muito, muito perto do limite. Falar de fome no mundo é algo sempre muito inquietante e agoniante. Olhar apenas o alimento como negócio vai fazer o mundo acabar. É isso aí. Então, ele trouxe essa questão aí do desperdício, é legal a gente pontuar alguns pontos aqui. Logística. Estraga os alimentos, ele disse aí que as estradas, infelizmente, não são as melhores, né, pra gente ter essa questão aí do transporte. Questão de você fazer em excesso, sobrar e jogar fora. Isso aí acontece muito também em restaurante, aí abre precedentes. Alex, mas e restaurante não pode doar essa comida? Tem lei falando, alguns restaurantes se escoram na questão de fazer mal para as pessoas. Vai que eu faço um macarrão, sobrou um macarrão, eu dei ao invés de jogar fora. A pessoa vai e come, passa mal. O restaurante tem que se responsabilizar por isso. E já tem vários restaurantes levando processos por conta disso. Então eles preferem jogar fora. A questão do desperdício, a questão de realmente a pessoa não saber armazenar produto. Então tudo isso contribui para esse dado aí. 8 vezes o Brasil poderia ser alimentado com questão de desperdício. E para finalizar o nosso vídeo, a gente tem que então conscientizar a galera a não desperdiçar. Conscientizar também a galera a ajudar mais do que dar uma julgada, tipo, mas tem não sei quantos filhos, tem não sei o que. Cara, quando a pessoa pede comida, dá comida, cara, não dá dinheiro, dá comida, leva para almoçar, paga um lanche, porque a gente não sabe, é aquilo que a gente falou, que o rapaz falou, é difícil você procurar um emprego, é difícil você dormir no outro dia sem saber, putz, vou tomar café da manhã, não vou... E aí não entra só a questão de fé, é lógico que é importante ter fé, mas, cara, a fé sem obra não vai adiantar muita coisa. Beleza? Então é legal a gente ter fé sim, não, vou conseguir me alimentar, tá? Mas tenta fazer alguma coisa, tenta buscar uma ajuda. E você que tá aí, ajude as pessoas, principalmente nessa questão da alimentação. Que se você tem, primeiro, agradeça e divida. Beleza? Vídeo aí triste, que falando de fome é uma situação em que às vezes a nossa bolha, no nosso nicho, vive falando, tem que comer, tem que fazer dieta. Então se você assiste esse vídeo, você provavelmente já fez ou faz ou pensa em fazer uma dieta. Pense que você faz parte de uma população que é lisonjeada, que tem honra de poder comer. É difícil a gente falar isso, mas tem pessoa que não tem essa honra de poder comer, que não sabe se vai ter café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Então a gente tem que ver cada lado. Beleza? Para você que quer passar comigo aqui na consultoria esportiva, dieta e treino, o link tá aqui, clicou, 20% de desconto, você vai para o meu WhatsApp e a gente vai conversar com você, o resto é com a gente, beleza? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, juízo e até a próxima. E outra, hoje, quando você for pensar em reclamar, assista esse vídeo aqui de novo. Quantas vezes for possível, quantas vezes for necessário, você assiste para você entender que você é uma pessoa que às vezes reclama, assim como eu às vezes reclamo de barriga cheia, e literalmente tem pessoas que não tem muito essa condição e tá aí na luta. Beleza? Vou deixar um vídeo aqui do lado aqui, ó, falando um pouco mais dessa situação aí da alimentação. Clica aqui, você já vai direto lá, juízo. E tchau.